Sofia estava na porta do escritório do homem que odiava há 5 anos, segurando exames médicos que mudariam tudo. Ela precisava dizer 3 coisas: que Gabriel era filho dele, que o menino ia morrer e que ela precisava engravidar dele novamente para salvar a criança. Suas mãos tremiam enquanto segurava a maçaneta dourada. Do outro lado desta porta estava Alexandre Dubois, bilionário, dono de metade de Paris, e o homem que havia destruído sua vida com uma única frase: Sofia, você foi apenas uma distração. Nunca pensei que levaria isso a sério. 5 anos depois, ela estava de volta. Não por amor, não por saudade, mas por desespero puro. Gabriel precisava de células-tronco do cordão umbilical de um irmão biológico para sobreviver. E Alexandre era a única pessoa no mundo que podia dar isso a ele. O que Sofia não sabia era que nos próximos minutos descobriria que aquela frase que a destruiu havia sido uma mentira, e que o homem que ela odiava havia passado 5 anos procurando por ela, sem saber que carregava seu filho no ventre quando fugiu de Paris. Esta é a história de como o orgulho quase matou uma criança, como o amor pode doer mais que o ódio, e como, às vezes, precisamos nos humilhar para salvar quem mais amamos. Sofia Mendes tinha 27 anos e sentia que carregava o peso do mundo nos ombros. Sentada na recepção do escritório mais intimidante de Paris, ela observava o luxo ao seu redor: mármore italiano, quadros caríssimos, funcionários impecáveis, e se lembrava de quando fazia parte desse mundo. 5 anos atrás, ela era uma jovem brasileira de 22 anos, estudando design na Sorbonne. Brilhante, ambiciosa, apaixonada pela vida. Havia conseguido um estágio na Dubois Industries, através de uma bolsa de estudos, e foi lá que conheceu Alexandre Dubois. 35 anos, herdeiro de um império empresarial, dono de uma beleza que fazia mulheres se derreterem com um simples olhar. Sofia havia tentado se manter profissional, mas ele era irresistível, inteligente, engraçado, carinhoso. Por 6 meses, viveram um romance de filme. Jantares em restaurantes estrelados, viagens de fim de semana para a Toscana, noites intermináveis conversando sobre sonhos e planos. Sofia pensava que havia encontrado o homem da sua vida, até a noite em que tudo desmoronou. Ela havia ido ao escritório dele para mostrar o projeto final do estágio, um redesign completo da identidade visual da empresa. Estava animada, ansiosa para mostrar meses de trabalho, mas quando chegou à porta da sala dele, ouviu vozes. Alexandre estava falando com 2 homens de terno. A brasileirinha? Por favor, vocês realmente acham que eu me casaria com uma estagiária? Sofia foi apenas uma distração, algo para passar o tempo. Nunca pensei que ela levaria isso a sério. Os homens riram e um deles comentou: essas sul-americanas são todas iguais. Pensam que podem pescar um marido rico europeu. Exato. Mas já cansei da brincadeira. Preciso de alguém da minha classe social. Sofia sentiu o mundo desabar. Lágrimas escorreram pelo rosto enquanto ela corria pelos corredores, ignorando os gritos de Alexandre quando ele a viu fugindo. Naquela mesma noite, ela arrumou as malas e voltou ao Brasil. Bloqueou o número dele, mudou de e-mail, desapareceu completamente. 2 semanas depois, descobriu que estava grávida. Gabriel havia nascido no Brasil, criado só por ela. Um menino lindo, inteligente, com os olhos verdes do pai. Sofia trabalhou duro, construiu uma pequena empresa de design gráfico, deu o melhor de si para ser mãe e pai ao mesmo tempo. Até 3 meses atrás, quando Gabriel começou a sentir dores nas pernas. O diagnóstico foi devastador: aplasia medular grave, uma doença rara que atacava a medula óssea. Gabriel precisava de um transplante de células-tronco e a única compatibilidade perfeita seria um irmão biológico. Sofia havia esgotado todas as opções no Brasil. Os médicos foram claros: sem o transplante, Gabriel teria no máximo 6 meses de vida. Senhora Mendes, a secretária elegante a trouxe de volta à realidade. Monsieur Dubois pode recebê-la agora. Sofia respirou fundo, pegou a pasta com os exames médicos e se levantou. Estava usando seu melhor vestido, simples mas elegante, e havia passado horas se arrumando. Não por vaidade, mas porque precisava de toda a confiança possível para enfrentar aquele momento. A porta se abriu
E lá estava ele. Alexandre Dubois não havia mudado quase nada. Ainda era devastadoramente bonito, com cabelos negros levemente grisalhos nas têmporas, olhos azuis penetrantes, porte elegante. Estava usando um terno que provavelmente custava mais que o aluguel do apartamento dela por um ano. Quando ele a viu, seu rosto perdeu toda a cor. Sofia? Alexandre. Ela manteve a voz firme, apesar do coração disparado. Eles ficaram se olhando por um momento eterno. Sofia via confusão, surpresa e algo que parecia alívio nos olhos dele. Você, o que está fazendo aqui? Precisamos conversar. Alexandre a convidou para se sentar, mas continuou de pé, claramente nervoso. Sofia, eu procurei por você durante anos. Você simplesmente desapareceu. Por quê? A raiva que Sofia havia guardado por 5 anos explodiu. Por quê, Alexandre? Sério? Você quer mesmo saber por quê? Sim, eu quero. Uma hora estávamos juntos, na outra você havia sumido sem explicação. Sem explicação. Sofia se levantou, furiosa. Eu ouvi tudo, Alexandre. Ouvi você falando para seus amigos que eu era apenas uma distração, uma brincadeira. O rosto de Alexandre mudou completamente. Primeiro confusão, depois compreensão, depois horror. Sofia, não. Você não entendeu? Entendi perfeitamente. A brasileirinha pobre não era boa o suficiente para o herdeiro bilionário. Sofia, pelo amor de Deus, deixa eu explicar. Não tem nada para explicar, Alexandre. Você deixou muito claro o que pensava de mim. Alexandre passou a mão pelos cabelos, visivelmente desesperado. Sofia, aquela conversa... Eles estavam me pressionando sobre o casamento arranjado que meu pai queria que eu fizesse. Eu estava tentando ganhar tempo, falando o que eles queriam ouvir. Mentira. Não é mentira. Eu estava apaixonado por você. Estava. Procurei por você em todo lugar, Sofia. Fui ao Brasil 3 vezes tentando te encontrar. Sofia sentiu o mundo girar, mas se manteve firme. Não podia se deixar enganar novamente. Não vim aqui para falar do passado, Alexandre. Então por que veio? Sofia respirou fundo e abriu a pasta. Tirou uma foto de Gabriel e colocou sobre a mesa. Alexandre olhou para a foto e ficou paralisado. Era como se estivesse vendo sua própria infância espelhada naqueles olhos verdes. Este é Gabriel, Sofia disse com a voz embargada. Seu filho. Pessoal, imaginem o choque do Alexandre descobrindo que é pai. Como vocês acham que ele vai reagir? Comentem aí. O silêncio na sala era ensurdecedor. Alexandre pegou a foto com mãos tremendo. Meu filho tem 5 anos e está morrendo. Alexandre olhou para Sofia com lágrimas nos olhos, segurando a foto do filho que nunca soube que existia. Mas o que ele ouviria nos próximos minutos sobre a doença de Gabriel e sobre o que Sofia precisava dele mudaria tudo. Alexandre ficou olhando para a foto por longos minutos em silêncio absoluto. Sofia podia ver a tensão crescendo nos ombros dele, a mandíbula travada, as mãos se fechando em punhos. Quando ele finalmente levantou os olhos, Sofia quase recuou com a frieza que viu ali. 5 anos, ele disse, a voz perigosamente baixa. 5 malditos anos. Alexandre. 5 anos! Ele explodiu, socando a mesa com tanta força que Sofia saltou na cadeira. 5 anos que eu tenho um filho e você não me disse nada. Você deixou claro que eu era apenas uma cala a boca. Alexandre se levantou bruscamente, os olhos ardendo de raiva. Não quero ouvir suas desculpas patéticas. Sofia nunca havia visto Alexandre assim. Ele sempre foi controlado, elegante. Agora parecia um animal ferido e perigoso. Você me roubou 5 anos da vida do meu filho. 5 anos de primeiros passos, primeiras palavras, primeiras risadas. Ele começou a andar pela sala como um leão enjaulado. E agora tem a audácia de aparecer aqui porque precisa de mim? Gabriel está morrendo. E de quem é a culpa? Alexandre se virou para ela, o rosto distorcido pela raiva. Se eu soubesse que ele existia, ele já estaria recebendo o melhor tratamento do mundo há 5 anos. Sofia sentiu lágrimas nos olhos. Eu não sabia que ele ficaria doente. Você não sabia de nada. Alexandre se aproximou dela, fazendo-a se encolher na cadeira. Porque é uma mulherzinha insignificante que prefere fugir como uma covarde a conversar como um adulto. As palavras foram como tapas na cara de Sofia. Agora vai me contar exatamente o que quer de mim, ele continuou, a voz gelada.
e vai implorar direito. Sofia tentou manter a dignidade. Gabriel precisa de células-tronco do cordão umbilical de um irmão biológico. Eu entendi a parte médica. Alexandre interrompeu com desdém. O que eu quero saber é, o que exatamente você está me pedindo? Sofia respirou fundo. Preciso engravidar, de você, para salvar Gabriel. Alexandre deu uma risada amarga. Ah, que conveniente. Agora eu presto para alguma coisa, né? Não é assim. Como é então, Sofia? Ele se inclinou sobre ela, as mãos apoiadas nos braços da cadeira, aprisionando-a. Você me acha tão patético que vai conseguir me usar para engravidar e depois desaparecer de novo? Eu nunca disse. Você não precisa dizer. Está escrito na sua cara. Alexandre se afastou, caminhando até a janela. Você deve ter pensado. Aquele idiota do Alexandre vai fazer qualquer coisa por uma chance de me ter de volta. Sofia se levantou, tremendo. Alexandre, por favor. Por favor? Ele se virou, os olhos brilhando perigosamente. Agora você diz por favor, 5 anos tarde. Gabriel não tem culpa de nada disso. Tem razão, Alexandre gritou. Gabriel não tem culpa de ter uma mãe egoísta e covarde. Sofia começou a chorar. Eu fiz o que achei certo na época. Você fez o que era mais fácil para você. Fugiu como uma menininha mimada sem dar chance de eu me explicar. Alexandre se aproximou novamente, mas desta vez sua presença era intimidadora. Quer saber uma coisa, Sofia? Eu devia dizer não. Devia deixar você sair por aquela porta e se virar sozinha. Alexandre, por favor, Gabriel. Mas... Ele continuou ignorando as lágrimas dela. Diferente de você, eu não sou uma pessoa cruel. Vou ajudar meu filho. Sofia sentiu um alívio momentâneo, mas Alexandre não havia terminado. Porém, vai ser do meu jeito, com as minhas condições. E se você não gostar, pode ir embora e nunca mais voltar. Que condições? Alexandre sorriu, mas não era um sorriso gentil. Primeira, nada de inseminação artificial. Se quer um filho meu, vai ser da forma mais natural possível. Sofia ficou vermelha. Alexandre, segunda condição. Você e Gabriel vão morar aqui, comigo, até a criança nascer e Gabriel estar curado. Isso é impossível. Terceira condição. Ele continuou ignorando o protesto. Você vai fazer tudo o que eu mandar, sem questionar, sem reclamar, porque agora quem está no comando sou eu. Sofia o olhou, horrorizada. Você está me chantageando. Estou cobrando 5 anos de humilhação, Sofia. Alexandre se sentou atrás da mesa, assumindo uma postura dominadora. 5 anos procurando por você como um idiota. 5 anos perdidos com meu filho. E a quarta condição? O sorriso de Alexandre ficou ainda mais cruel. Você vai me implorar. Toda noite até engravidar, você vai vir até mim e me implorar para fazer amor com você. Sofia ficou em choque. Isso é humilhante. É exatamente o que você merece. Alexandre se recostou na cadeira, claramente satisfeito com o desconforto dela. 5 anos de humilhação minha. Agora é sua vez. Gente, que tensão! Alexandre está sendo cruel demais ou Sofia mereceu? Comentem o que acham dessas condições. Sofia estava tremendo de raiva e humilhação. Você está me punindo. Estou te dando exatamente o que você deu para mim, uma escolha impossível. Alexandre a olhou friamente. Aceita minhas condições e salva Gabriel, ou mantém seu orgulho idiota e assiste seu filho morrer. Você é um monstro. Eu sou o que você me transformou, Sofia. Sofia olhou para a foto de Gabriel na mesa, depois para Alexandre. Podia ver que ele não estava blefando. Era aceitar a humilhação ou perder Gabriel. Preciso de tempo para decidir. Você tem 5 minutos, Alexandre disse, olhando o relógio caro no pulso. Porque se sair por aquela porta, nunca mais vai me ver na vida. Sofia estava tremendo de raiva e humilhação, mas sabia que não tinha escolha. Aceitar significava 9 meses de tortura emocional. Recusar significava assistir Gabriel morrer. E o que ela não sabia era que Alexandre tinha muito mais surpresas cruéis preparadas para ela. 2 semanas depois, Sofia estava na porta do apartamento mais luxuoso que já havia visto na vida. O endereço que Alexandre havia dado ficava no 16º arrondissement, uma das áreas mais nobres de Paris. Gabriel estava ao seu lado, pequeno e pálido, mas animado com a viagem.
Ele não sabia toda a verdade, apenas que iriam para Paris para um tratamento especial e que conheceriam seu pai pela primeira vez. Mãe, é aqui mesmo? Gabriel perguntou, impressionado com o prédio elegante. É sim, amor. Sofia respirou fundo e tocou a campainha. Quando a porta se abriu, Alexandre estava ali, impecável como sempre. Mas quando seus olhos se voltaram para Gabriel, Sofia viu algo que a surpreendeu. Emoção pura. Gabriel? Alexandre se abaixou na altura do menino. Gabriel, sempre tímido, se escondeu atrás das pernas da mãe. Mãe, é ele? É sim, filho, este é seu pai. Alexandre estendeu a mão, visivelmente nervoso. Oi, Gabriel. Eu sou Alexandre. Você é muito alto, Gabriel disse, fazendo Alexandre sorrir pela primeira vez em semanas. Você quer entrar e ver onde vamos morar? Os olhos de Gabriel brilharam. Ele pegou a mão de Alexandre e entrou correndo. Sofia ficou para trás, observando a interação entre pai e filho. Por um momento, seu coração amoleceu vendo como Alexandre era gentil com Gabriel. Impressionante, não é? Uma voz feminina atrás dela a fez se virar. Uma mulher deslumbrante estava na porta, loira, elegante, usando um vestido que custava mais que o aluguel de Sofia por um ano. Desculpe, você é Isabelle Moreau, a mulher disse, estendendo uma mão perfeitamente manicurada. Noiva de Alexandre. Sofia sentiu o mundo girar. Noiva? Ah, querida. Isabelle sorriu, mas seus olhos eram frios como gelo. Alexandre não te contou? Estamos noivos há 6 meses. Sofia olhou para dentro do apartamento, onde Alexandre estava mostrando os quadros para Gabriel, completamente alheio à conversa. Mas ele disse que ia ter um filho com você. Isabelle riu. Querida, homens ricos fazem acordos estranhos quando se trata de herdeiros. Isso não significa nada para nós. Sofia sentiu náusea. Ele não mencionou que estava noivo. Claro que não mencionou. Para que complicar um acordo comercial com detalhes pessoais? Alexandre apareceu na porta. Isabelle, o que está fazendo aqui? Vim conhecer sua parceira de negócios. Isabelle disse, beijando Alexandre no rosto. Ela é exatamente como você descreveu. Sofia viu o desconforto no rosto de Alexandre, mas ele não negou o noivado. Sofia, vamos entrar. Gabriel quer ver o quarto dele. Durante o resto da tarde, Sofia observou a dinâmica entre Alexandre e Isabelle. Eles pareciam um casal perfeito, bonitos, elegantes, da mesma classe social. À noite, depois que Gabriel dormiu em seu quarto novo, que era maior que o apartamento inteiro deles no Brasil, Alexandre chamou Sofia para conversar. Sobre a Isabelle. Você não precisa me explicar nada, Sofia interrompeu, tentando soar indiferente. Nossa situação é puramente comercial. Alexandre a estudou por um momento. É mesmo? Claro. Estou aqui apenas para salvar Gabriel. Ótimo. Então não vai se importar com o que precisa fazer hoje à noite. Sofia sentiu um arrepio. O que quer dizer? Alexandre se aproximou dela, com aquele sorriso cruel que ela havia aprendido a temer. Suas obrigações começam hoje, Sofia. Chegou a hora da primeira súplica. Alexandre. Sem Alexandre, nada. Você aceitou minhas condições. Sofia olhou ao redor do apartamento luxuoso, pensando em Gabriel dormindo ali, recebendo cuidados médicos que ela nunca poderia pagar. O que você quer que eu faça? Quero que venha até meu quarto, à meia-noite em ponto, e me implore para fazer amor com você. Sofia ficou vermelha. Isso é humilhante. É o preço que você vai pagar pelos próximos 9 meses. Alexandre se virou para ir embora, mas parou na porta. Ah, e Sofia? O quê? Venha usando algo bonito. Afinal, você está competindo com Isabelle. Sofia ficou sozinha na sala, tremendo de raiva e humilhação. Ele estava deixando claro que ela era apenas um meio para um fim, enquanto sua noiva verdadeira esperava do lado de fora. Às 23h45, Sofia estava na porta do quarto de Alexandre, usando o único vestido elegante que havia trazido. Suas mãos tremiam enquanto respirava fundo. Bateu na porta suavemente. Entre. Alexandre estava sentado na cama, ainda vestido, mas com a camisa aberta. Seus olhos percorreram o corpo dela sem nenhuma gentileza. Então, Sofia fechou os olhos e engoliu o orgulho. Alexandre, eu preciso... Precisa do quê, Sofia?
preciso que nós... Fala direito. Fala o que veio fazer aqui. Gente, que humilhação. Sofia vai conseguir falar? E essa Isabelle aparecendo como noiva? Acham que é verdade ou só para provocar ciúmes? Sofia respirou fundo, pensando em Gabriel. Por favor, Alexandre, eu te imploro. Faça amor comigo. Alexandre ficou em silêncio por um longo momento, apenas olhando para ela. E por que eu faria isso, Sofia? Porque preciso engravidar para salvar nosso filho. Nosso filho? Alexandre se levantou. Interessante como agora ele é nosso filho. 5 anos atrás ele era só seu. Sofia sentiu lágrimas queimando. Alexandre, por favor. Não está sendo convincente o suficiente. Ele se aproximou dela. Isabelle nunca precisaria implorar. Ela é uma mulher desejável. Sofia sentiu uma raiva crescer dentro dela. Então vá para a Isabelle. Ah, agora você está mostrando a verdadeira Sofia. Alexandre sorriu. Ciumenta e possessiva. Eu não estou com ciúmes. Não? Então por que seus olhos estão brilhando de raiva quando falo da minha noiva? Sofia percebeu que havia caído numa armadilha. Alexandre estava testando ela, vendo se ainda havia sentimentos. Alexandre, eu só quero... Eu sei exatamente o que você quer, Sofia. Ele se aproximou mais, até que ela podia sentir o calor do corpo dele. A pergunta é o quanto você está disposta a humilhar seu orgulho para conseguir. Sofia olhou nos olhos verdes dele, vendo desafio e algo mais. Desejo. Eu faria qualquer coisa para salvar Gabriel. Qualquer coisa? Qualquer coisa. Alexandre sorriu e se afastou. Ótimo. Então volte amanhã à noite. Hoje ainda não estou convencido da sua dedicação. Sofia ficou parada, confusa. Como assim? Você achou que seria fácil assim? Uma súplica meia boca e pronto? Alexandre riu. Sofia, querida, você vai ter que trabalhar muito mais para me convencer. Sofia saiu do quarto humilhada e confusa, sem entender o jogo cruel que Alexandre estava jogando. Mas o que ela não sabia era que do outro lado da parede, Isabelle havia escutado tudo e estava planejando uma sabotagem que poderia destruir qualquer chance de Sofia engravidar. Sofia passou a noite inteira sem dormir, repassando cada palavra da humilhação no quarto de Alexandre. Pela manhã, estava exausta e confusa quando desceu para tomar café. Gabriel já estava na mesa, animado, conversando com Alexandre sobre os cavalos que vira em filmes. Mãe, Alexandre disse que podemos ir ver cavalos de verdade hoje. Sofia forçou um sorriso. Que legal, amor. Alexandre a olhou por cima da xícara de café, seus olhos revelando nada sobre a noite anterior. Sofia, você parece cansada. Dormiu mal? A pergunta inocente soou como provocação. Sofia tentou manter a compostura. Estou bem. Tenho certeza que está. Alexandre sorriu daquele jeito cruel que ela estava aprendendo a odiar. A propósito, Isabelle virá almoçar conosco hoje. Isabelle de novo? Sofia não conseguiu esconder a irritação. Ela faz parte da minha vida, Sofia. Vai ter que se acostumar. Gabriel olhou entre os dois adultos, percebendo a tensão. Quem é Isabelle? Uma amiga do papai, Sofia respondeu rapidamente. A noiva do papai, Alexandre corrigiu, seus olhos fixos em Sofia. Isabelle e eu vamos nos casar em breve. Sofia sentiu uma punhalada no peito, mas se manteve firme. Gabriel ficou confuso. Mas, se vocês vão se casar, por que a mamãe está aqui? Alexandre e Sofia se entreolharam. Era uma pergunta impossível de responder honestamente. É complicado, filho, Sofia murmurou. Adultos às vezes fazem acordos complicados, Alexandre acrescentou. Às 12 horas em ponto, Isabelle chegou radiante, vestindo um conjunto Chanel que custava mais que o carro de Sofia. Ela beijou Alexandre possessivamente na frente de Sofia e se dirigiu a Gabriel. Então este é o famoso Gabriel. Que menino lindo. Gabriel, sempre educado, cumprimentou Isabelle, mas Sofia notou que ele não sorriu. Durante o almoço, Isabelle dominou a conversa, falando sobre os preparativos do casamento, a lua de mel planejada, a casa que estavam decorando juntos. Alexandre, querido, você não esqueceu que temos prova do bolo amanhã, né? Claro que não, Alexandre respondeu, mas Sofia notou que ele evitava olhar para ela. E a sua situação temporária aqui não vai interferir nos nossos planos, espero, Isabelle disse, olhando diretamente para Sofia.
Que situação temporária? Gabriel perguntou inocente. Sua mãe está aqui por um tempo limitado, querido. Isabelle respondeu com um sorriso falso. Assim que resolver seus negócios, vocês voltam para o Brasil. Sofia viu Alexandre franzir a testa, mas ele não corrigiu Isabelle. Após o almoço, enquanto Alexandre mostrava sua biblioteca para Gabriel, Isabelle puxou Sofia para um canto. Preciso falar com você. A sós. Sobre o quê? Sobre o teatrinho patético da noite passada. Sofia ficou vermelha. Eu não sei do que você está falando. Querida, as paredes não são tão grossas assim. Ouvi você implorando para Alexandre fazer amor com você. Isabelle riu cruelmente. Que humilhante. Isabelle. Mas relaxa. Isso não vai acontecer. Sofia a olhou confusa. O que quer dizer? Isabelle sorriu e mostrou um pequeno frasco de vidro. Contraceptivos. Vou colocar na comida de Alexandre. Uma dose pequena, imperceptível, mas suficiente para garantir que ele fique temporariamente estéril. Sofia sentiu o sangue gelar. Você está louca, isso pode ser perigoso. Não é nada que vá machucá-lo permanentemente, apenas garantir que seus planos patéticos não funcionem. Por que está fazendo isso? Porque Alexandre é meu, Isabelle sibilou. E eu não vou deixar uma brasileirinha desesperada destruir meu casamento com um esquema de engravidar. Sofia sentiu pânico. Se você fizer isso, Gabriel pode morrer. Não é problema meu. Talvez devesse ter pensado nisso antes de desaparecer por 5 anos. Isabelle se afastou, deixando Sofia em choque. Ela precisava avisar Alexandre. Mas como explicar que estava ouvindo conversas particulares? À noite, Sofia tentou encontrar um momento para falar com Alexandre a sós, mas Isabelle grudou nele como uma lapa. Durante o jantar, Sofia observou nervosa, enquanto Isabelle servia pessoalmente o vinho de Alexandre. Um brinde, Isabelle disse, levantando a taça, aos novos arranjos. Alexandre bebeu o vinho sem suspeitar de nada. Depois do jantar, Isabelle finalmente foi embora, mas não antes de sussurrar no ouvido de Sofia. Boa sorte com sua segunda tentativa esta noite. Vai precisar. À meia-noite, Sofia estava novamente na porta do quarto de Alexandre, mas desta vez estava desesperada por motivos diferentes. Alexandre, preciso falar com você sobre algo importante. A única coisa que precisa fazer é cumprir nossa barganha, ele respondeu friamente. Mas é sobre Isabelle. Não quero ouvir sobre Isabelle. Quero ouvir suas súplicas. Pessoal, a Isabelle é diabólica. Sofia vai conseguir avisar Alexandre sobre o veneno. E se ela não conseguir, Gabriel pode morrer. Que tensão! Sofia estava num dilema terrível. Se contasse sobre Isabelle, Alexandre podia não acreditar. Se não contasse, o contraceptivo poderia impedir a gravidez. Alexandre, por favor, só me escuta por 5 minutos. Sofia. Alexandre se aproximou dela, sua voz perigosamente baixa. Você está testando minha paciência. Ou faz o que veio fazer, ou sai do meu quarto. Sofia olhou nos olhos dele e tomou uma decisão desesperada. Ela se jogou nos braços dele e o beijou com toda a paixão reprimida de 5 anos. Alexandre ficou surpreso por um segundo, mas depois correspondeu ao beijo com uma intensidade que fez Sofia perder o fôlego. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. Sofia, o que... Alexandre, me escuta. Isabelle colocou contraceptivos na sua comida. Ela está tentando impedir que eu engravide. Alexandre a olhou, como se ela tivesse enlouquecido. Isso é ridículo. Ela me mostrou o frasco. Disse que ouviu nossa conversa ontem e que não vai deixar eu destruir o casamento de vocês. Alexandre se afastou dela. Sofia, você está delirando. Isabelle não faria isso. Alexandre, por favor. Gabriel pode morrer se eu não engravidar. Chega! Alexandre explodiu. Você está inventando histórias porque está com ciúmes da Isabelle. Não estou inventando. Está sim. E agora está usando essa mentira patética para tentar me manipular. Sofia sentiu lágrimas escorrendo. Alexandre, eu juro que é verdade. Sai do meu quarto, Sofia. E não volte até estar pronta para parar com essas mentiras. Sofia saiu do quarto destroçada. Se Alexandre não acreditava nela, como ia salvar Gabriel? Mas o que ela não sabia era que Alexandre havia mentido. Ele tinha sentido um gosto estranho no vinho e começava a suspeitar que Sofia estava dizendo a verdade.
Enquanto Sofia chorava no corredor, Alexandre pegou o telefone e fez uma ligação que mudaria tudo. Mas seria tarde demais para reverter os efeitos do que Isabelle havia feito, e o que aconteceria quando a verdade sobre aquela noite de 5 anos atrás finalmente viesse à tona. Alexandre ficou parado no quarto depois que Sofia saiu, com o gosto amargo do vinho ainda na boca. Algo não estava certo. Ele conhecia Isabelle há apenas 8 meses, e ultimamente ela havia ficado cada vez mais possessiva e controladora. Pegou o telefone e discou um número. Dr. Renan, é Alexandre Dubois. Preciso que venha até meu apartamento agora. Traga equipamento para análise toxicológica. Senhor Dubois, aconteceu algo? Apenas venha. É urgente. Enquanto esperava o médico, Alexandre desceu para a cozinha e guardou o resto do vinho que havia bebido. Se Sofia estava dizendo a verdade, uma hora depois, Dr. Renan confirmou o que Alexandre já suspeitava. Há vestígios de um contraceptivo hormonal potente no vinho. Em doses altas como esta, pode causar esterilidade temporária por semanas. Alexandre sentiu uma raiva mortal crescer dentro dele. Tem como reverter? Com tratamento, sim, mas vai levar algumas semanas. Gabriel não tem semanas, Alexandre murmurou. Depois que o médico saiu, Alexandre subiu para o quarto de Sofia. Bateu na porta suavemente. Sofia, posso entrar? Sofia abriu a porta com os olhos vermelhos de tanto chorar. O que você quer? Te pedir desculpas. Você estava certa sobre Isabelle. Sofia o olhou surpresa. Você verificou? Verifiquei. Havia contraceptivos no vinho. Alexandre passou a mão pelos cabelos, visivelmente abalado. Sofia, eu sinto muito. Eu devia ter acreditado em você. Sofia sentiu alívio, mas também pânico. E agora? Gabriel não tem tempo para esperarmos o efeito passar. Eu sei. Vou confrontar Isabelle amanhã e vou descobrir quanto tempo isso vai afetar minha capacidade. Eles ficaram em silêncio por um momento, o peso da situação pairando entre eles. Alexandre, Sofia disse suavemente, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você está noivo dela? Alexandre suspirou e se sentou na cama de Sofia. Eu não estou. Como assim? Isabelle inventou isso. Nós namoramos por alguns meses, mas nunca houve pedido de casamento. Ela começou a espalhar que éramos noivos, e eu deixei passar porque achei que te faria ter ciúmes. Sofia sentiu o coração acelerar. Me faria ter ciúmes? Alexandre a olhou diretamente nos olhos. Sofia, eu nunca parei de te amar. Nem por um dia nos últimos 5 anos. Alexandre, me deixa terminar. Aquela noite, quando você fugiu, eu fiquei desesperado. Procurei por você em todos os lugares. Fui 3 vezes ao Brasil tentando te encontrar. Sofia sentiu lágrimas nos olhos. Mas eu ouvi você falando com aqueles homens. Eram investidores do meu pai. Eles estavam me pressionando para aceitar um casamento arranjado com a filha de um sócio deles. Eu estava tentando ganhar tempo, falando o que eles queriam ouvir. Você disse que eu era só uma distração. Eu disse isso porque eles estavam ameaçando cortar os investimentos se eu não me casasse com quem eles queriam. Meu pai estava furioso, me pressionando. Eu estava tentando proteger você e nossa relação. Sofia se sentou ao lado dele, processando a informação. Você estava me protegendo? Estava, mas fracassei miseravelmente. Alexandre pegou a mão dela. Sofia, quando você sumiu, eu fiquei louco. Larguei tudo. Briguei com meu pai. Rompi com os investidores. Nada importava se você não estivesse comigo. Por que você nunca me contou isso? Quando? Você desapareceu da face da terra, mudou de número, saiu da faculdade, sumiu. Sofia começou a chorar. Alexandre, eu achei que você tinha me usado. Nunca, nunca, Sofia. Você foi o amor da minha vida. Foi? Alexandre se aproximou dela. Você é o amor da minha vida. Eles se olharam por um longo momento. 5 anos de dor e mal-entendido entre eles. Alexandre, eu também nunca parei de te amar, Sofia sussurrou. Desta vez, quando se beijaram, foi diferente. Não havia raiva ou desespero. Era puro amor, pura necessidade. 5 anos de saudade em um beijo. Quando se separaram, ambos estavam chorando. Sofia, perdão por ter sido tão cruel com você estes dias.
Eu estava machucado, com raiva. Eu entendo. Eu mereço sua raiva. Não merece. Você fez o que achou certo com as informações que tinha. Sofia se aninharam nos braços dele. E agora? Como vamos salvar Gabriel? Vamos encontrar uma forma. Juntos. Gente, finalmente a verdade veio à tona. Eles se amam mesmo. Mas como vão salvar Gabriel se Alexandre está temporariamente estéril? Alguma ideia? Na manhã seguinte, Alexandre confrontou Isabelle no escritório dela. Você envenenou meu vinho. Isabelle tentou negar, mas Alexandre mostrou os resultados do exame. Isabelle, você pode ter matado uma criança com essa loucura. Eu não queria machucar Gabriel. Só queria impedir que ela engravidasse e destruísse nossa relação. Que relação, Isabelle? Nós nunca estivemos noivos, mas nós poderíamos estar, se ela não tivesse aparecido. Alexandre a olhou com nojo. Isabelle, procure ajuda e nunca mais se aproxime da minha família. Sua família? Isabelle riu amargamente. Você escolheu uma mulher que te escondeu um filho por 5 anos. Eu escolhi a mulher que amo há 8 anos. Quando Alexandre voltou para casa, encontrou Sofia brincando com Gabriel na sala. A cena era tão natural, tão certa, que ele sentiu o coração apertar. Alexandre! Gabriel correu para ele. Mamãe disse que você vai morar com a gente para sempre. Alexandre olhou para Sofia surpreso. É verdade? Sofia sorriu, mas havia preocupação em seus olhos. Se você quiser. Mas primeiro precisamos resolver a situação do Gabriel. Alexandre se abaixou na altura de Gabriel. Filho, o papai vai fazer de tudo para você ficar bem, tá bom? Eu sei, Gabriel disse, abraçando Alexandre. Mamãe disse que você é herói. Alexandre olhou para Sofia por cima da cabeça de Gabriel e ela viu determinação em seus olhos. Naquela noite, depois que Gabriel dormiu, Alexandre puxou Sofia para conversar. Falei com o Dr. Renan hoje. Vai levar pelo menos 3 semanas para meu sistema se normalizar. Sofia sentiu o pânico voltar. Alexandre, Gabriel não tem 3 semanas. Eu sei, por isso vamos para os Estados Unidos. Como assim? Há uma clínica experimental em Boston. Eles desenvolveram uma técnica para acelerar a produção de esperma saudável. É arriscado, mas pode funcionar. Sofia o abraçou. Alexandre, isso pode ser perigoso para você. Sofia, Gabriel é meu filho. Eu faria qualquer coisa por ele, por vocês dois. Mas o que eles não sabiam era que a viagem para Boston revelaria não apenas uma possível cura para Alexandre, mas também um segredo médico sobre Gabriel que mudaria tudo o que eles pensavam saber sobre a doença dele. 3 dias depois, eles estavam num avião particular rumo a Boston. Gabriel dormia entre Sofia e Alexandre, sua cabecinha apoiada no ombro do pai. Era a primeira vez que pareciam realmente uma família. Alexandre, Sofia sussurrou. E se não der certo? Vai dar certo, ele respondeu apertando a mão dela. Tem que dar. A clínica experimental de Boston era impressionante. Dr. Sarah Mitchell, uma das maiores especialistas em medicina reprodutiva do mundo, os recebeu pessoalmente. Sr. Dubois, analisei seus exames enviados de Paris. O contraceptivo que a senhora ingeriu é realmente potente, mas temos uma nova técnica que pode acelerar a recuperação. Quais são os riscos? Sofia perguntou. Para Alexandre, mínimos. É um tratamento hormonal intensivo que estimula a produção de espermatozoides saudáveis. Em 72 horas, ele estará normal. Sofia sentiu alívio pela primeira vez em semanas. E para Gabriel, quanto tempo temos? Dr. Mitchell hesitou. Sobre isso, preciso falar com vocês sobre os exames de Gabriel. Há algo que os médicos brasileiros podem ter perdido. Alexandre e Sofia se entreolharam, preocupados. Que tipo de coisa? Alexandre perguntou. Podem me acompanhar ao laboratório? Quero mostrar algo nos resultados dele. Eles deixaram Gabriel brincando na sala de recreação e seguiram a doutora até um laboratório high-tech. Vejam isso. Dr. Mitchell apontou para imagens na tela. Os exames de Gabriel mostram aplasia medular, sim, mas há uma anomalia genética que não foi detectada. Que tipo de anomalia? Sofia sentiu o pânico voltar. Não é nada ruim. Na verdade, é extraordinário. Gabriel tem uma mutação genética rara, que faz com que sua medula óssea seja especial. Alexandre franziu a testa. Especial como? Sua medula óssea tem capacidade regenerativa muito superior ao normal. Com o tratamento certo, ele não só pode se curar sozinho,
Como pode se tornar imune a várias doenças? Sofia não estava entendendo. Está dizendo que Gabriel não precisa do transplante? Estou dizendo que Gabriel pode não precisar de um irmão biológico. Podemos tentar uma terapia genética experimental que estimule sua própria medula a se regenerar. Alexandre se levantou. Por que os médicos brasileiros não detectaram isso? Porque a mutação só aparece em exames muito específicos e porque é extremamente rara. Apenas 1 em 10 milhões de pessoas tem essa característica. Sofia começou a chorar de alívio. Então ele vai ficar bem? Há 85% de chance de cura completa com a terapia genética. E se funcionar, ele nunca mais terá problemas de saúde sérios. Alexandre abraçou Sofia. Ouviu isso? Gabriel vai ficar bem. Mas Dr. Mitchell levantou a mão. Há porém. A terapia genética é experimental. Ainda não foi aprovada para uso geral. E é muito cara. Quanto? Alexandre perguntou sem hesitar. 3 milhões de dólares. Feito. Alexandre disse imediatamente. Alexandre... Sofia começou. Sofia, é nosso filho. Eu pagaria qualquer quantia. Dr. Mitchell sorriu. Há mais uma coisa. Se decidirem pela terapia genética em vez do transplante, vocês não precisarão ter outro filho imediatamente. Sofia e Alexandre se olharam. A pressão havia diminuído completamente. Podemos pensar sobre ter outro filho quando estivermos realmente prontos, Sofia murmurou. Exato, como um casal normal por amor, não por desespero. Naquela noite no hotel, depois que Gabriel dormiu, Sofia e Alexandre se sentaram na varanda com vista para a cidade. Alexandre, eu não consigo acreditar. Gabriel pode ficar curado sem precisarmos ter outro filho. Sofia, posso te falar uma coisa? Claro. Alexandre pegou a mão dela. Eu quero ter outro filho com você. Não por Gabriel, mas porque quero nossa família completa. Sofia sorriu. Mesmo? Não é só porque precisamos. Sofia, eu sonho com nossa família há 5 anos. Quero Gabriel, quero você e quero mais filhos nossos. Quantos você quiser ter. Alexandre, e quero me casar com você. De verdade, desta vez. Não por pressão, não por desespero, mas porque você é a mulher da minha vida. Sofia se jogou nos braços dele. Eu também quero tudo isso. Eles se beijaram. Finalmente encontraram seu caminho de volta, um para o outro. Pessoal, que alívio! Gabriel pode se curar sozinho, e agora eles podem ter mais filhos por amor. Acham que vai dar tudo certo mesmo, ou ainda vem mais drama? No dia seguinte, Gabriel começou a terapia genética. Era um processo de 3 semanas, mas os primeiros resultados eram promissores. Mamãe, estou me sentindo mais forte, Gabriel disse no 5º dia de tratamento. Que bom, amor. E o que achou de ter o papai aqui conosco? É o melhor. Ele disse que quando eu ficar bom, vamos viajar para a Disney. Alexandre apareceu na porta. E depois da Disney, vamos para onde você quiser, campeão. Gabriel correu para os braços do pai. Papai, a mamãe disse que talvez eu vá ter um irmãozinho ou irmãzinha. Alexandre olhou para Sofia, surpreso. Disse mesmo? Sofia ficou vermelha. Bem, eu disse que era uma possibilidade. Eu quero uma irmãzinha, Gabriel declarou. Para eu proteger ela. Alexandre riu. Primeiro você precisa ficar 100% curado. Depois a gente vê os irmãozinhos. Naquela noite, Sofia recebeu uma ligação inesperada. Era Isabelle. Sofia, por favor, não desligue. O que você quer, Isabelle? Quero pedir desculpas. Pelo que fiz, pelo que disse, fui uma louca. Sofia ficou surpresa. Por que está me ligando? Porque percebi que Alexandre nunca me amou de verdade e que vocês realmente se amam. Desejo felicidades para sua família. Depois de desligar, Sofia contou para Alexandre. Isabelle ligou pedindo desculpas. E você acredita nela? Acredito. Ela parecia sincera. E sabe o que mais? Não sinto mais raiva dela. Por quê? Porque se ela não tivesse feito aquela loucura, talvez nunca tivéssemos descoberto sobre a mutação genética de Gabriel. Às vezes, as coisas ruins nos levam para coisas boas. Alexandre a beijou suavemente. Sofia, você tem o coração mais generoso do mundo. Tenho não. Só estou feliz. Pela primeira vez em 5 anos estou realmente feliz. 2 semanas depois, Dr. Mitchell deu a notícia que eles estavam esperando. Gabriel está oficialmente curado. A terapia genética funcionou perfeitamente. Com Gabriel curado e suas vidas finalmente nos trilhos,
Sofia e Alexandre pensavam que nada mais poderia dar errado. Mas uma surpresa estava esperando por eles de volta a Paris. Uma surpresa que tornaria sua família ainda mais especial do que imaginavam. 2 meses depois de volta a Paris, Sofia acordou enjoada pela 3ª manhã consecutiva. Primeiro pensou que fosse estresse pós-trauma de tudo o que haviam passado. Mas quando o enjoo veio acompanhado de tontura, uma suspeita cresceu em sua mente. Não pode ser, ela murmurou, olhando-se no espelho. Alexandre estava viajando a negócios por 2 dias e Gabriel estava na escola. Sofia saiu correndo até a farmácia mais próxima. 15 minutos depois, estava olhando para 2 tracinhos rosa no teste de gravidez. Meu Deus! Sussurrou, as mãos tremendo. Ela estava grávida, naturalmente, sem pressão, sem desespero, apenas por amor. Quando Alexandre voltou da viagem naquela noite, Sofia mal conseguia conter a ansiedade. Como foi a viagem? Ela perguntou, fingindo normalidade. Produtiva. Fechei o contrato com a empresa americana. Alexandre a abraçou. Senti sua falta. Eu também senti a sua. Gabriel correu para cumprimentar o pai. Papai, hoje na escola eu contei para todo mundo que você é meu pai de verdade. Alexandre sorriu. E o que as crianças disseram? Que eu sou sortudo por ter um pai tão legal. Depois do jantar, quando Gabriel foi dormir, Sofia puxou Alexandre para o quarto. Alexandre, preciso te contar uma coisa. O que foi? Você está estranha desde que cheguei. Sofia respirou fundo e mostrou o teste de gravidez. Estamos esperando um bebê. Alexandre ficou em silêncio por um momento, apenas olhando para o teste. Depois, um sorriso imenso se espalhou pelo rosto dele. Sofia, nós vamos ter um bebê? Vamos sim, mas desta vez é diferente. É por amor, não por desespero. Alexandre a pegou no colo e girou ela pela sala. Sofia, eu te amo tanto. Não consigo acreditar. Alexandre, para, estou enjoada. Ele a colocou no chão, preocupado. Desculpa, está passando mal? Só enjoo matinal, é normal. Alexandre se ajoelhou e beijou a barriga ainda lisa de Sofia. Oi, bebê. Sou seu papai. Mal posso esperar para te conhecer. Sofia começou a chorar de emoção. Alexandre, desta vez vai ser perfeito. Uma gravidez normal, com amor, sem medo. Vai ser mais que perfeito. Vai ser mágico. Na manhã seguinte, eles contaram para Gabriel, que ficou eufórico. Eu vou ser irmão mais velho. Posso escolher o nome do bebê? Podemos conversar sobre isso. Sofia riu. Se for menina, eu quero que se chame Princesa. Gabriel, Princesa não é nome, Alexandre riu. Então, Sofia Júnior. Sofia e Alexandre se entreolharam, derretendo de amor por aquele menino. Gente, que emoção! Sofia grávida naturalmente, e Gabriel querendo chamar a irmã de Sofia Júnior. Que fofo! Como vocês acham que vai ser o casamento? 3 semanas depois, Alexandre surpreendeu Sofia com um pedido de casamento dos sonhos. Ele transformou o jardim do apartamento numa explosão de flores brancas e luzes douradas. Gabriel estava escondido atrás de uma árvore com uma placa escrita: Mamãe, casa com o papai? Quando Sofia desceu e viu a decoração, começou a chorar antes mesmo de Alexandre se ajoelhar. Sofia Mendes, Alexandre disse, abrindo uma caixinha com o anel mais lindo que ela já tinha visto. Você quer se casar comigo? Para sempre desta vez? Sim! Sofia gritou antes mesmo dele terminar a pergunta. 1000 vezes sim! Gabriel saiu correndo de trás da árvore. Ela disse sim, agora somos uma família de verdade. O casamento aconteceu 2 meses depois, numa cerimônia íntima em Paris. Sofia estava com 4 meses de gravidez, radiante num vestido de noiva que Alexandre havia mandado fazer especialmente para ela. Gabriel foi o pajem, levando as alianças com a seriedade de um adulto. Quando o padre perguntou se havia algum impedimento, Gabriel gritou: não, eles se amam muito. A igreja inteira riu, inclusive Sofia e Alexandre. Durante os votos, Alexandre disse: Sofia, você é meu passado, meu presente e meu futuro. Prometo te amar todos os dias da minha vida, cuidar de você e dos nossos filhos, e nunca mais deixar que um mal-entendido nos separe. Sofia, chorando, respondeu: Alexandre, você me ensinou que o amor verdadeiro supera qualquer obstáculo. Prometo te amar, te apoiar e construir nossa família com todo o amor que tenho no coração.
Quando se beijaram, Gabriel gritou: "Agora sim, família Dubois!" 6 meses depois, nasceu Helena Dubois, uma menina linda com os olhos verdes do pai e o sorriso doce da mãe. Gabriel, agora com 6 anos e completamente curado, se tornou o irmão mais protetor do mundo. "Helena, quando você crescer, eu vou ensinar você a jogar futebol", ele sussurrava para a irmãzinha. "E se algum menino for malvado com você, eu vou proteger." Alexandre observava tudo com o coração cheio. Sua família estava completa. Hoje, 3 anos depois, Sofia e Alexandre têm uma empresa de design juntos que se tornou referência mundial. Gabriel, agora com 9 anos, é uma criança saudável e feliz, que fala francês e português fluentemente. Helena é uma menina esperta de 2 anos que tem o pai completamente enrolado no dedinho. E Sofia? Sofia se tornou a mulher que sempre sonhou ser. Mãe realizada, esposa amada, empresária bem-sucedida. "Sabe o que eu penso às vezes?" Sofia disse uma noite, aninhada nos braços de Alexandre, enquanto assistiam Gabriel ler um livro para Helena. "O quê?" "Que talvez tudo tenha acontecido do jeito que tinha que acontecer. Se não tivéssemos nos separado 5 anos atrás, talvez não valorizássemos tanto o que temos agora." Alexandre beijou o topo da cabeça dela. "Você pode estar certa. Mas uma coisa eu sei. Nunca mais vou deixar você escapar. Nunca mais vai ter que deixar, porque desta vez é para sempre." Gabriel olhou para eles. "Papai, mamãe, vocês vão ficar juntos para sempre mesmo?" "Para sempre e um dia a mais", Alexandre respondeu. Helena, que estava no colo de Gabriel, balbuciou: "Papai, mamãe." E naquele momento, olhando para sua família perfeita, Sofia soube que havia valido a pena cada lágrima, cada humilhação, cada momento de desespero. Porque às vezes, o caminho para a felicidade passa por lugares escuros, mas quando chegamos ao destino, percebemos que cada dor valeu a pena. Que história incrível, pessoal! Sofia e Alexandre provaram que o amor verdadeiro supera qualquer obstáculo. Deixem nos comentários qual foi a parte que mais emocionou vocês. E assim, Sofia aprendeu que o preço do amor não é a humilhação ou o sofrimento. O preço do amor é a coragem de lutar por ele, mesmo quando tudo parece perdido.